e senhores deputados, hoje pretendo aqui falar das assimetrias regionais, do despovoamento e do envelhecimento que afetam largas faixas do território nacional. Hoje quero aqui deixar testemunho da realidade crua e dura que se continua a viver no meu círculo eleitoral. Hoje quero falar no abandono a que este Governo votou o Distrito de Castelo Branco. As projeções do INE esperam, num cenário mediano, que entre 2012 e 2060 o índice de envelhecimento aumente em Portugal de 131 para 307 idosos por cada 100 jovens, e toda a gente acha que este cenário a suceder será seguramente catastrófico para toda a estrutura social. Foi também o INE quem veio reportar que o índice de envelhecimento estava a aumentar, tinha aumentado em 95% dos municípios portugueses entre 2011 e 2016, com decréscimo em apenas 15 dos 308 concelhos. O agravamento do índice de envelhecimento naquele período atingiu principalmente municípios das sub-regiões do interior norte e centro, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa e Médio Tejo, com destaque para os concelhos de Vila de Rei, Oleiros e Penamacor do Distrito de Castelo Branco, que registaram um aumento em mais de 100 idosos por 100 jovens. Salientava ainda o INE a circunstância do índice de envelhecimento ser mais elevado nos territórios rurais do que nos territórios urbanos, verificando-se o franco acentuar deste tipo de assimetria nos distritos de Castelo Branco, sub-região da Beira Baixa e nas terras de Trás-os-Montes. Esta disparidade entre regiões rurais e urbanas revelava-se particularmente intensa na sub-região da Beira Baixa, 680 idosos para 125 jovens, e nas Beiras e Serra da Estrela, 423 idosos para 100 jovens. No meu ciclo eleitoral, o concelho que apresenta o pior índice é o de Vila Velha de Ródão, com uns absolutamente impressionantes 813 idosos por cada 100 jovens. Senhoras e senhores deputados, Vila Velha de Ródão, concelho do Distrito de Castelo Branco, tinha em 1940 perto de 10 mil residentes, tendo vindo a perder consecutivamente população desde essa altura. Em 2015 havia ali apenas 3.300 habitantes. Senhoras e senhores deputados, o que se pode fazer num concelho com 3.304 habitantes, uma curva demográfica a descer consecutivamente há quase 80 anos e 803,9 idosos por cada 100 jovens? Acontece que o fenómeno da redução da população atinge não só este município, mas todo o distrito no seu conjunto, não existindo um único concelho que tenha conseguido manter o número de habitantes que tinha em 1940. Penamacor perdeu 71% da população, Vila de Rei 63%, Proença Nova tem agora menos 58% das pessoas e o campeão é Idanha Nova, que tem hoje menos 74% das pessoas que teve na década de 40. No que se refere à economia, todos os concelhos do Distrito de Castelo Branco apresentam um poder de compra per capita inferior à média nacional. Idanha Nova e Proença Nova não chegam a 70% e a Sertém e Belmonte apenas conseguem chegar aos 75%. Aqui Penamacor tem o poder de compra mais baixo, 60% da média nacional. Senhores deputados, o poder de compra per capita em Lisboa é 258% mais elevado do que o de Penamacor. O poder de compra per capita no Porto é 183% mais elevado que o de Penamacor. Um pequeno exemplo que diz muito. Na semana passada, um dos temas dos jornais locais era a luta de uma freguesia contra o encerramento da única caixa de multibanco num raio de muitos quilómetros. Depois de ter fechado praticamente tudo no interior, agora é a altura de encerrarem coisas que as populações urbanas têm como certas. Senhores deputados, pensem o que é viver sem transportes públicos decentes, sem caixas de multibanco, sem as agências da Caixa Geral de Depósitos que estão a fechar, sem médico de família, viver longe dos filhos que partiram e dos netos que vêm cada vez menos. Soluções este Governo não tem, mas os problemas estão lá, não há como ignorá-los. Estando o preço da interioridade a ser cobrado às regiões há muitas dezenas de anos, hoje é todo o país que está a pagá-lo. Vejam-se os incêndios deste outono que chegaram praticamente às praias, depois de terem queimado uma área formidável do Pinhal de Leiria, a seguir a terem queimado uma área formidável do interior abandonado. Se nada se fizer de concreto, só pode piorar. É lamentável que não existam reais medidas de discriminação positiva para os territórios de baixa densidade.
Enquanto o governo PSD-CDS procurava salvar o país da bancarrota em que foi colocado pelo governo José Sócrates, o PS lavava as mãos como Pilatos e prometia à boca cheia no distrito de Castelo Branco que, quando voltasse a ser governo, iria de imediato acabar com as portagens na A23. A questão é esta: o PS ou o governo das esquerdas cumpriram? Não cumpriram. Não cumpriram. Aliás, primeiro aumentaram as portagens para depois fazer a pantomina de as baixar. Afinal, para ficar tudo igual. Enquanto o anterior governo do PSD renegociava os contratos das parcerias público-privadas rodoviárias, onde conseguiu poupanças de quase 3 mil milhões de euros, números da OTAU, números de uma entidade independente, o que é que andava a fazer o PS? A lavar as mãos como Pilatos e a prometer acabar com as portagens. E o que fez o PS desde que chegou ao governo? Manteve as portagens, assobia para o lado e lava as mãos como Pilatos. A pergunta que se impõe é esta, senhores deputados: para o ano que vem, na campanha das legislativas, vão voltar a prometer acabar com as portagens no distrito de Castelo Branco? E estão à espera que as pessoas acreditem? Vamos lá agora falar de estradas. No distrito de Castelo Branco e no que se refere às estradas, há dois eixos viários essenciais para o desenvolvimento de toda a região, que são o IC6, entre Coimbra e a Covilhã, depois o IC31, que deverá ligar a A23, na zona de Castelo Branco a Termas de Monfortinho, naquela que passará a ser a via mais curta entre Lisboa e Madrid. Também na campanha eleitoral o PS prometeu concretizar estas duas obras, mas passada mais de metade da legislatura, é neste momento claro que estas promessas também caíram em cesto roto. Senhoras e senhores deputados, todas as promessas feitas pelo PS durante a campanha eleitoral caíram em cesto roto. A pergunta que se impõe é esta, senhores deputados: para o ano que vem, na campanha das legislativas, vão voltar a prometer concluir o IC6 e o IC31 no distrito de Castelo Branco? E estão à espera que as pessoas acreditem? Senhoras e senhores deputados, o Instituto Politécnico de Castelo Branco teve em 2015, com o anterior governo, um orçamento superior a 24 milhões de euros. Com este governo, teve 20 milhões em 2017, menos 4 milhões. Senhores deputados, quem ama é quem cuida, e o PSD, com a troika do PS às costas, cuidava mais. Senhores deputados, a Universidade da Beira Interior recebeu por aluno em 2017 3.500 euros, menos do que qualquer outra do país. A Universidade do Algarve recebeu mais 1.000 euros por aluno e a Universidade de Évora mais 1.500 euros por aluno. Porquê? Porque é que o atual governo não gosta do distrito de Castelo Branco? Porque é que esta maioria insiste em penalizar este pedaço do interior e os que ainda lá moram? Os alunos das outras universidades precisam mais de dinheiro do que os da UBI. Porquê? Tem de ser explicado. Em todo o interior não há um centro de medicina nuclear, sendo a Cova da Beira a região do país que fica mais longe de um hospital com este serviço. Os doentes da Covilhã e do Fundão, que fazem atualmente quimioterapia, e são perto de 100, têm de ir fazer os seus tratamentos a Coimbra com um martírio de 3 horas de viagem para cada lado. Não é humano obrigar um doente a 3 horas de viagem depois de ter feito quimioterapia, mas é a política deste governo. O PSD sempre se preocupou com os problemas da interioridade, tendo apresentado no início da legislatura o projeto de lei do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, uma lei quadro para começar a promover a coesão territorial de forma efetiva. Depois da Troika, era tempo de fazer. E o que fizeram as esquerdas? Amoaram. Amoaram porque a ideia não foi deles. Num dia à noite escreveram num papel umas quantas medidas desgarradas para fazer de conta que faziam sem fazer coisa nenhuma. Anunciaram-nas aos 4 ventos e descansaram. Senhores deputados, convenhamos que algumas medidas deste governo para o interior não passam de caricaturas. Fazer exercícios militares no interior, levar a Vila Velha de Ródão ou a Belmonte uma ópera ou um teatro de Dona Maria não vai rejuvenescer a população nem criar oportunidades para os jovens. Recentemente, o Governo teve inclusivamente o descaramento de vir dizer que estava quase tudo feito nas suas medidas para a interioridade.
Senhores deputados, no interior quase nada mudou e o que mudou, mudou para pior. Enquanto o Governo... Faça favor de concluir, Sr. Deputado. Já, Sr. Presidente. Enquanto o Governo anda a passear, o interior continua a esmorecer, a perder população e a envelhecer. Ainda mora gente em Oleiros, na Sertã, em Vila de Rei, em Proença, na Covilhã e em Castelo Branco. Gente que também são portugueses, que têm de ter os mesmos direitos e oportunidades. Disse. Obrigado.